Glória a Jesus. O Senhor é maravilhosíssimo. Você crê nisso? Você crê? Eu creio que nós estamos vivendo uma estação tão linda, pela graça do Pai, e Ele quer aquecer o meu e o seu coração, como fez hoje pela manhã. Quantos assistiram online? Deixa eu ver. Assistiram online? Quantos não assistiram online? Deixa eu ver. Onde você estava? Bom que você veio à noite. Que bom, que bom. Mas hoje pela manhã nós fomos tão agraciados por Deus. Deus aqueceu o nosso coração e creio que hoje à noite não será diferente. Né? Você foi para a praia, Tati? Não foi não? Esse solzão todo não foi para a praia não? Hã? Foi o parque. A Tati é que nem eu, gosta de uma praia, né? Né, Ismael? O Ismael está branquinho, mas a Tati é da minha turma. Eu sempre lembro disso. Então, hoje pela manhã, o Pai aqueceu o nosso coração, falando de uma realidade que eu creio que vai mexer com você também, não será diferente. Falando do plano, do propósito, do projeto que Ele tem para a nossa vida, que inclui, né, a vida de outras pessoas. Acredite, quando Deus salvou você, Ele estava pensando em alguém. Amém? Ó, vamos voltar um pouquinho para trás. Quando Deus salvou uma outra pessoa, pensa na pessoa que Deus salvou e pregou o evangelho para você. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar da pessoa que pregou o evangelho pela primeira vez para você? Pode ser que nem esteja viva mais. Mas alguém Deus salvou pensando em você. Você consegue lembrar disso? Não. Eu lembro de várias pessoas. Eu lembro da dona Olímpia. Eu lembro do meu pai Geraldo, eu lembro do Osmar e outras pessoas que o pai literalmente agraciou, salvando, dizendo o seguinte: eu estou salvando vocês, mas lá na frente vai chegar um pretinho, charmoso, e está pensando em mim. Então imagine alguém que Deus salvou. Né? Pense aí, alguém que Deus salvou, pensa, pode ser que foi o seu bisavô, você nem conheceu, mas alguém orou por essa geração, pela sua família. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito piamente nisso, porque os nossos antepassados, né, os que pregaram também o evangelho no passado, eles foram fiéis para que o evangelho chegasse até nós. Faz sentido isso? Você está entendendo? Entendeu? Então, nós vamos dar uma resposta para aqueles que um dia, né, intercederam, passaram o bastão. Você já lembra daquela corrida de passar o bastão? Lembra? Você conhece aquela corrida de passar o bastão? Alguém foi passando o bastão e o bastão chegou na sua mão. Como é que chama o magrinho aí de cinza aí, para além da Simone? Hã? Rafael. Alguém entregou um bastão para você, Rafael. E o bastão não pode parar em você. Como é que chama a sua esposa? Hã? Renata, a Simone Coruja ali, respondendo. A Renata e o Rafael. Então Deus passou um bastão para vocês. Você pode compartilhar com alguém que está do seu lado? Quem passou o bastão para você? Quem foi que um dia orou por você? Ou você pode ter se convertido aqui nessa igreja mesmo, né? Você recebeu o bastão na nossa mão mesmo. Mas alguém orou por você e você foi tocado. Certo, Benites? Eu lembro do dia que o Benites foi visitado por Deus. Você passou o bastão para ele, Alessandra? Hã? A Sônia, né? A Sônia, que ganhou o Benites e a Alessandra. E olha que negócio, olha que interessante, irmãos. Quando Deus quer marcar alguém, olha o que Ele faz. Olha como é precioso. Eu lembro do dia que nós estávamos no encontro Vida Vitoriosa. Né, Benites? Lembra essa cena? Lógico, não dá para esquecer, né? E aí Deus visitando, um derramar da presença de Deus no encontro Vida Vitoriosa, o fogo caindo, gente sendo visitada por Deus. O Benítez estava chegando no encontro Vida Vitoriosa, ele viu um derramar de Deus e falou assim: comigo não vai acontecer. Né, Benítez? Ficava assim: comigo não. Eu vendo o povo tão capotando lá na unção, foi um negócio poderoso. Ele ficava assim: comigo não, comigo não. Comigo não vai acontecer não. E quando eu fui orar por ele, Deus não mandou colocar a mão nele. Deus mandou eu ficar só na frente dele. Eu fiquei na frente dele ali orando. Ele falou que veio uma bola, não foi isso, Benítez? Se eu tiver errado, você fala aí. Ele falou que veio uma bola do céu e caiu em cima dele assim, ó, puf, de fogo. Ele,
aquele homão grande despencou, ninguém tocou nele. A presença foi tão forte. E aí foi marcado por Deus, ele, a sua esposa, aí o seu filho, a nora, e aqueles por onde eles passam vai sendo tocados pela presença de Deus. Amém? Então, gente, não parou em você. E não vai parar em você. Você pode dizer comigo? Não vai parar em mim. Pessoas vão ser tocadas através da minha vida. Quantos creem nisso? Quantos creem? Eu creio. A turma da manhã saiu daqui cuspindo prego e fogo. Eles vão pregar para todo mundo. E vão botar fogo em todo mundo. Com vocês não pode ser diferente, gente. A gente não pode passar vergonha aqui à noite, não, hein? Nós vamos sair aqui cuspindo fogo. Faz cara de quem vai cuspir fogo, gente. Eu sigo uma carinha assim de que... Mas foi muito, muito bom. Mas eu quero que você comece a ler aqui em Mateus 6:33, resposta daquilo que o Ismael falou para nós aqui hoje à noite. Esse texto não estava no script, mas só para você gravar no seu coração como vai se concretizar aí esses milagres, essas manifestações da presença de Deus em várias áreas da sua vida. Acredite, quando você atenta para esse texto, vamos ler aqui agora, as coisas aceleram na nossa vida. A despeito de qualquer situação ou circunstância, você não pode perder esse foco. Vamos ler juntos? Vamos lá? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós determinamos nosso coração em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não tem como, né, a gente estar no reino, estar vinculado ao coração do Pai Celestial e não ser apaixonado por pessoas, não ser apaixonado pelo reino. Ou seja, tudo que você faz precisa desembocar em gente. Está claro isso? Tudo que você faz precisa desembocar em gente. De alguma maneira, o seu trabalho, o seu serviço, a sua ação vai desembocar em gente. Por quê? Porque Deus ama a gente. Amém? Eu quero ler com você aqui um texto que mexeu demais com o meu coração. Eu creio que pode mexer com o seu também. Eu ia ler no final, mas quero ler agora. Eu estou acelerado. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele estava ali agonizando. Já tinha acontecido tudo que você já sabe que aconteceu com Jesus na cruz. Ele tinha sofrido todos os tipos de situações. A sua pele estava dilacerada, estava em pedaços. Jesus já tinha suado tudo que foi, já tinha jorrado todo tipo de situações ali no seu corpo. Quem assistiu a Paixão de Cristo e foi no cinema assistir o último que passou, você sai de lá chorando aos prantos. Não foi assim, não? Então, aí você vê ali o sofrimento de Jesus, que muitas vezes a gente precisa rever para a gente poder sentir realmente o que verdadeiramente ele sentiu. Não dá para nós sentirmos humanamente falando. É impossível sentir o que Jesus sentiu. Porém, nesse momento, dessa declaração que a gente vai ver aqui, e nós estávamos fazendo uma dinâmica na célula, e Deus me deu uma palavra que eu nunca tinha pensado na minha vida, em cima desse texto. Quando Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por quê? Porque me abandonasse. Nesse momento, presta bem atenção, isso aqui pode destravar a nossa vida. Nesse momento, Jesus estava ali agonizando, porém,
ele estava sobre ele todo o pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado estava sobre Jesus naquele momento. E é a primeira vez que Jesus chama Deus, o Pai, de Deus. Por que ele estava chamando Deus meu, Deus meu? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele e o Pai não tem comunhão com o pecado. Naquele momento, diz os historiadores, que o Pai ficou de costas para Jesus e ele dizia: Deus meu, por que me desamparasse? Porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre Jesus. Olha que forte. Olha que forte isso. Aí isso veio no meu coração ali na célula, mas olha que interessante, a gente pensa em Jesus sofrendo na cruz, só que a gente não imagina o que o Pai está passando. Quem já teve crianças internadas em hospital, o sofrimento é muito grande. Quando um filho está, que nem nessa semana nós oramos por uma criança que estava entubada, e graças a Deus foi extubada para a glória de Jesus e houve celebração nessa família. Mas ninguém imagina como é que estava o coração do Pai nesse momento. E foi exatamente isso que veio ao meu coração. O Espírito Santo mostrou ao meu coração claramente que naquele momento, enquanto o filho estava sofrendo, o Pai, por um instante, ia perder o filho para não perder você. Por um instante, o Pai abriu mão do filho por causa de você, por minha causa. Ele sabia que ele poderia, com aquela ação, nos resgatar. Porque foi por nossa causa que Jesus morreu. Então aquela cena tomou conta do meu coração e nós ficamos num silêncio, como está aqui agora, na célula, e veio um quebrantamento no nosso coração, porque foi exatamente lembrar do coração do Pai em relação ao filho. E quando ele chama, você imagina, o Pai, Jesus chamando o Pai de Deus, e naquele momento o Pai abre mão do filho, o filho morre por nossa causa. Só que ele ressuscita e nós ressuscitamos com ele também. Por um instante. Então o que vinha ao meu coração, eu quero passar para o seu coração, é que nós precisamos dar uma resposta para isso. E nós vamos trabalhar exatamente em cima disso. Por causa desse sacrifício, eu tenho que dar uma resposta. Não foi em vão este sacrifício. Você pode repetir comigo? Não foi em vão o sacrifício de Jesus. Eu vou dar uma resposta. Amém? Qual é a forma de eu dar uma resposta? Nós vamos ver aqui à luz das Escrituras, como nós vimos hoje, para a glória de Jesus. Romanos, capítulo 10. Se você puder anotando aí, vai anotando, porque vai te ajudar a você ir mais à frente nesse raciocínio. Então, Romanos 10, verso 1 em diante, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pelos israelitas, é aqueles para que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Muitas pessoas, está falando de israelitas aqui, mas você conhece muitas pessoas boas, até religiosas, que têm um zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, e nós corremos o risco disso. Corremos o risco de ser um bom religioso, né, ter um zelo por determinadas situações, mas sem um determinado entendimento. Então diz aqui, uma vez que ignoram a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, que não submeteram à justiça de Deus. Então, não se submeteram à justiça de Deus
e comece a estabelecer a sua própria justiça. Você conhece pessoas, você já deve ter falado assim, puxa, fulano é tão bom, mas só falta ter Jesus. Não é assim, não? Já viu isso? Já não. Você está no seu trabalho, seu chefe, seu diretor, gente maravilhosa, cheia de princípios, mas não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem? Vamos repetir mais forte, para quem está na transmissão ouvir. Quem não tem Jesus não tem nada. Agora, quem tem Jesus tem? Agora, se nós temos tudo, por que nós não falamos desse tudo? Hã? Não é verdade? Como se chama? É fácil você guardar uma coisa maravilhosa. Por exemplo, quem compra um carro novo, fica na garagem guardado? Hã? Fica? Não. Está solteiro, está solteira, daqui a pouco aparece o broto. Você fica em casa, não sai na rua, porque eu não quero mostrar você para ninguém. É assim, não? Foi assim, Marcinha? Hã? Fabiano, quando recebeu a esposa do troféu, como é que ele fez? Ficou desfilando no Rio de Janeiro. Aí ele, minha nega, vamos passear em Copacabana. Está lá um negão todo, né? É do bombeiro, né? Todo desfilando de farda, todo, né? Foi assim? É assim ou não é? Eu lembro quando eu passeava com a Cátia, a gente tinha o hábito de como é que se diz? De vestir roupa igual. A minha sogra fazia colete de lã, né? Só que o meu tinha aquele V, o dela golinha, né? Igual. Então nós saímos desfilando assim. Aí ia lá o negão com a branquinha e tal, passeando, e a gente combinava, a gente tinha um combinado muito legal. Então, quando alguém vinha de frente com a gente, olha Ismael, como era, nós éramos ruins, já crente já. O pessoal vinha vindo de frente assim, olhando para a gente, o pessoal disfarçava, né? Então a gente estava andando assim, a pessoa passava por nós, eu apertava a mão dela e olhava para trás. A gente olhava junto, a pessoa estava olhando para nós. Era só para provocar, porque a gente passava, a gente via que a pessoa... Já viu isso? Não, a pessoa te mede de cima e embaixo, né? Aí eu passava. Quando a gente passava, a gente virava, a pessoa estava olhando para nós, a pessoa fazia assim, ó. Gente, eu curtia muito essa brincadeira. Então, a gente vestia roupa igual. Era muito legal. Eu vejo alguns casais que de vez em quando fazem essa... Como é que chama? Tem um nome. Não, é paleta, né? Como é que eles fazem? Hã? A paleta, né? Márcia, que você é muito fina, Márcia. O seu estilo é outro, Márcia. Como é que você falou? Paleta de cores. Viu? Que chique, né? Então a gente fazia isso, mas voltando aqui ao assunto, então quando você está namorando, você está apaixonado, você quer contar para todo mundo. Né, Ju? Não é assim, não? Olha lá. Você fica escondendo por um tempo, daqui a pouco, eu não aguento, eu preciso contar. Agora, se nós estamos apaixonados por Jesus, por que a gente não conta também? Lá no nosso trabalho, nosso dia a dia, quando alguém fala para você, nossa, você está tão feliz, o que aconteceu com você? É oportunidade, gente. Ou você anda com a cara fechada o dia inteiro? Hã? Briguei com Deus. É assim, não? Não. Nós estávamos num aniversário ontem, uma moça estava tirando foto, ela falava assim, a hora que o senhor entrou aqui, como é que ela falava? Energia. A energia do ambiente. Ela falava assim, que naquele ambiente, por causa de vários cristãos que estavam ali, o ambiente era diferente. E eu acredito mesmo nisso. Eu sei que não é uma energia como ela falava, eu sabia que era a presença de Deus. As crianças são diferentes. Ela ficava nas mesas andando e observando as pessoas. Então nós não podemos perder as oportunidades. Então imagine quando você anda em um lugar,
Se você tem a presença de Deus, essa presença te acompanha. Estou falando alguma besteira, gente? Hã? Já aconteceu com você? E alguém fala assim, o que você tem? Hã? Com quantos já aconteceram isso? Deixa eu ver. Se não acontecer, não tem problema, vai acontecer. Amém? A presença de Deus em você faz a diferença, a não ser que você não esteja desfrutando dessa presença. Mas eu creio que a presença está em você. Você pode afirmar isso para o seu irmão, falando assim, a presença está em você. Caminhando aqui, não vou passar do horário hoje não. Antes das 11 a gente vai embora. Não, antes das 11 pode ser às 8 horas, não pode ser? Então, caminhando. Uma vez que ignoraram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria e não submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei dessa forma. O homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Ou seja, quem vive debaixo da lei vai prestar contas por causa da lei. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga no seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está próxima de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a notícia que as pessoas precisam ter. Que se elas confessarem Jesus como Senhor da vida delas, elas vão ser salvas. Mas olha que interessante, irmãos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, daqui para frente, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Ou seja, não há diferença diante dos olhos de Deus, ninguém. Amém? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olhem onde nós entramos aqui agora, presta bem atenção nisso. Como então invocarão aquele a quem não creem? Como é que as pessoas vão invocar se elas não ouviram ainda as boas novas? Se elas não sabem que Jesus pode salvá-las? Como é que elas vão crer nisso? E como crerão naqueles que não ouviram? Ou seja, se eu e você não falarmos para as pessoas, como é que as pessoas vão saber que existe salvação? Está claro isso, irmãos? Acredite você. Existem pessoas que não sabem sobre Jesus. E sabia que Ele escolheu você para isso? Ai, Jesus. Sabia que Ele escolheu você para isso? Jeremias 1,5. Coloca para mim, por favor. A gente já volta já nesse texto, hein? Jeremias 1,5. Coloca para mim, por favor. Você vai pular da cadeira agora. Não é esse. Isso, obrigado, filha querida. Você pode ler esse texto? Esse texto vai ressuscitar você. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Antes de formá-lo no ventre. Antes. Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa aqui? Ah, é só o Ismael. Não, é o Arthur. Não. Quem foi essa pessoa que Deus separou aqui? Hã? Quem? Tem gente que não sabe que daqui. Quem foi? Eu quero provocar você mesmo, sabe por quê? Porque você não pode andar nessa vida sem saber o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida.
Deus não chamou você para ser um crente bonitinho. Deus chamou você para ser um profeta para as nações. Amém? Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Vou repetir. Quem não serve para servir, não serve para viver. É difícil falar isso, mas é uma verdade. Deus não chamou você para ficar sentado num banco confortável de uma igreja. Deus chamou você para abençoar as nações. Deus chamou você para abençoar pessoas. Deus chamou você para proclamar o evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou. Pastor, eu não estou nem aí. Não tem problema, foi para isso que Ele te chamou. Como vou pregar? Volta lá no texto de Jeremias, por favor. Antes de Deus formar você, Ele já estava trabalhando ao seu favor. Eu não sei como é que você vai trabalhar com essa ideia, mas isso mexe demais comigo. Isso não me deixa parado. Isso não me deixa parado. No meu dia a dia é eletrizante, porque eu não consigo ficar parado diante de uma verdade dessa. Entre bilhões e bilhões de pessoas, Deus me escolheu. Entre bilhões e bilhões de pessoas, Deus escolheu você. Eu não sei se você consegue ter dimensão disso. Vai além do nosso entendimento. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas nós precisamos dar uma resposta. Eu não consigo chegar no máximo para dar a resposta, pelo menos no mínimo. Isso aqui faz qualquer pessoa acordar pela manhã com um propósito. A despeito de situações ou circunstâncias e problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. Você não pode perder isso aqui. Amém? Evangelho de João 15, 16, para confirmar essa verdade. O que diz lá? Vamos ler juntos? Vocês, vamos lá todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês... Vocês foram chamados para frutificar. Quantos creem nisso? Vocês não me escolheram. O escolhido não tem escolha. Consegue entender isso? O escolhido, diga comigo, o escolhido não tem escolha. Então Deus escolheu você, Ele separou você. Então você imagina, irmão, minha irmã, essa aqui eu vou soltar como... Já viu granada? Já viu granada? Quem conhece granada? Traz uma granada para mim. Tem, era tu no carro? Esqueceu? Acabou? Hã? Vou trazer uma granada qualquer dia para dar para você. Então, Jesus tirou o pino da granada, fez assim, ó, tuf, para você ser uma explosão neste mundo. Vou dar a bomba na sua mão, hein? Esquece, segura aí. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu designei vocês para que vão e deem frutos. Viu, seu Vini? Com a sua dançarina Pietra. Deus escolheu. Deus escolheu você ou não escolheu? Ah, não, outro dia eu estava passando na rua, não tinha o que fazer, um pastor me pegou e jogou para dentro da igreja. Foi assim? Não. E eu tenho certeza que o dia que Deus marcou o seu coração, você chorou. Ah, Jesus, eu me entrego, vou viver sempre para ti, Jesus. Não foi isso que você falou?
Aí vai passando com o tempo, vai vestindo umas vestes de religiosidade, aí já vai parando. Por isso que a Bíblia sempre nos lembra, lembre-se de onde caísse e volte ao primeiro amor. Amém? Deus falou comigo essa semana. Volte ao primeiro, volte às primeiras obras, volta a fazer o que você fazia antes. E quando você está apaixonado, você faz loucuras. Faz ou não faz? Hã? Faz ou não faz? Eu vou pedir para o Espírito Santo hoje começar a falar com você aonde você estiver. É no ponto do ônibus, é dentro do metrô apertado. Não sei onde vai ser, mas vai ser. Deus vai falar com você. Você não vai poder fugir mais. É que nem uma irmã que estava, minha filhota na fé, estava na academia esses dias, com o marido dela lá. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, fala para essa mulher. Fala com essa mulher. Imagina, nova convertida ouvindo Deus falar. Fala para ela, que a mulher estava na academia, a mulher estava falando com Deus, e Deus estava mandando essa discípula falar com essa mulher. Olha que louco. Falei assim, fala para ela que eu estou ouvindo a oração dela. Ela falou rapidinho, saiu correndo, mas falou. Ela falou assim, ó, Deus mandou falar para você que Ele está ouvindo a sua oração. Ai, eu estava falando com Ele agora. Começou a chorar a mulher e ela, ó, vazou. Depois ela encontrou de novo com a mulher, mas a nova convertida ouviu a voz, foi lá, deu o recado, saiu correndo. Gente, isso é maravilhoso. Entender que você foi escolhido por Deus para manifestar o poder dEle nessa terra. Amém? Como estão entendendo? Porque, olha, meu irmão, minha irmã, acredite, quando você começa a dar voz àquilo que Deus está falando com você, muda tudo. Estão entendendo? Está claro? Quantos aqui já ouviram Deus falar com você? Às vezes Ele fala através das Escrituras, usa alguém, mas Ele fala. Quantos já ouviram falar? Hã? Às vezes Deus pode falar numa impressão. Você não vai ouvir uma voz, senão você até sai correndo, né? Oh, filho amado. Vazei. Não, mas Deus pode falar numa impressão no seu coração. Coisa que você nem estava pensando pode vir na sua mente. Abençoe aquela pessoa. Vai lá, dê um sorriso para aquela pessoa. Vai lá, pergunte para aquela pessoa o que ela está precisando. Muda tudo. Quando já viveram essa experiência? De Deus mandar você abençoar alguém. Já viveram isso? Já. Eu estava andando outro dia no shopping aqui, no Plaza. Passou um homem falando assim para mim, varão. Falei, pronto, já vi uma palavra. Quando falou varão, já vi que era crente. Foi muito lindo. Falou na minha frente e falou, varão. Deus mandou falar para você isso aqui assim, assim, assim. Ele te viu lá assim, assim, assim. Aí eu falei, meu Deus. Deus usou uma pessoa para falar comigo e mostrou até a cor do lençol que eu estava debruçado em casa, ajoelhado. Olha que forte. Estava debruçado em casa, orando. A pessoa falou assim, olha, você estava num lençol assim, assim, num tom de verde, não sei o quê. Deus... Só para confirmar que você não está sozinho. Amém? E Deus quer usar você para confirmar na vida de pessoas que elas não estão sozinhas. Quantos creem que pode ser usados por Deus? Amém? Aliás, quem quer ser usado por Deus? É diferente, né? É diferente. Quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Então, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para isso. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? No nome de Jesus. Então, agora onde você entra aqui junto comigo? Como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele em quem não invocaram? Estou lendo aqui Romanos 10, 14. E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem que vai pregar?
Pastor, Deus podia usar o meu pet. Não, não vai usar você. Ele pode usar o pet para uma conversa, né? Quando você está passeando, né? As pessoas não vêm, que bonitinho. Falando, sabe por que ele é bonitinho? Porque Jesus fez ele. Pronto. Você quer ficar bonitinho como ele? Entrega a sua vida para Jesus. Gente, tudo é pretexto. Nem vou contar o que aconteceu aqui hoje de manhã, senão vai virar uma festa. Não vou contar, não. Não vou contar. Eu vou contar depois, quando tiver o testemunho, eu conto. Então não perca o culto. Caminhando aqui. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que vai pregar se você não tem convicção de que você foi enviado? É por isso que nós temos aqui o Firmes e Constantes, maturidade cristã, está tendo aqui um curso teológico para dar base para você pregar o Evangelho. Amém? Pastor, eu não conheço muito. Você não precisa conhecer muito, só fala aquilo que Deus já fez na sua vida. É o suficiente. Amém? A minha pregação para as pessoas, quando eu vou falar do amor de Jesus, eu falo de quem eu era e como eu sou hoje. Eu tinha um vazio muito grande. Eu tinha até um nó na garganta assim que me sufocava. Mas quando eu encontrei Jesus, esse vazio foi preenchido. Eu não tinha paz, comecei a ter paz. E eu digo para as pessoas assim, olha, todo ser humano tem um vazio, esse vazio é do tamanho de Deus. Você quer preencher esse vazio? Pronto. Aí a Bíblia diz, com a tua boca você confessa e com o coração você crê. Se a sua salvação está a um palmo. Faz assim com a mão, por gentileza. Coloca na boca. Chega no coração. Com a boca confessa e com o coração se... Pronto, a salvação está a um palmo. Você não vai esquecer mais isso. Você vai esquecer de tudo que eu falei, mas você vai lembrar do palmo. Amém? Está claro isso? Então, se com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. Então, a pergunta é, quantos querem ser enviados por Deus? Não é para assim, deixa eu já fazer a pergunta certa, porque de manhã o pessoal ficou com medo aqui, achou que ia mandar embora para outro país. Quantos aqui querem ser enviados, querem pregar o Evangelho com mais ousadia? Deixa eu ver. Porque ser enviado não é para outros lugares. Não adianta você ir lá para a África se aqui no Brasil, na sua rua, tem pessoas que vão ser salvas ainda. Transforme o seu ambiente de trabalho, a sua influência no lugar de ganhar almas. Amém? E não é pregando, é vivendo. Pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Já estávamos no açougue da Lia e do Jean. Jean, acertei, né? É Alain. Gente, meu Deus do céu. Esse Jean é o nome que você vai ter na glória. Tá bom? Agora é Alain. E balcão, as pessoas gostam de abrir o coração. Sabia disso? Quem trabalha em balcão aqui? Tem alguém que trabalha em balcão atendendo público? Hã? Atende público? É o lugar que as pessoas gostam de abrir o coração. Então, chegou lá uma senhora, né, Lia? E ela comprou a carne, conversou, daqui a pouco ela não aguentou. Ela falou, posso falar? Lógico. Vamos conversar. E ela abriu o coração, aí levamos para uma salinha, oramos pela coluna dela, abençoamos a vida dela. É só dar um pouquinho de atenção para as pessoas. Porque o Cristo que está em você quer abençoar as pessoas. Vou repetir, o Cristo que está em você quer abençoar as pessoas. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Amém? É só você abrir a boca e Deus fala através de você. Quantos creem nisso? Amém? Então eu creio que é um momento que Deus está nos levando a uma aceleração. Então, caminhando aqui,
Como está escrito? Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha para o seu pé aí. Tá com os pés aí? Você trouxe seus pés hoje? São esses pés que vão levar você a pregar o Evangelho. Hã? Tem alguém falando que os pés estão cheios de joanete? Quem falou? Hã? Zé, você falou para a irmã que os pés dela estão cheios de joanete. Eu não acredito nisso. Zelo, não é assim que trata uma dama, Zelo. Eu vou ensiná-lo. Zelo, vou falar para você. Uma dama não se fala isso, Zelo. E foi que ele falou? Você falou que você ofendeu ele, né, irmã? Falou que é a língua dele que está cheia de joanete. Você é solteira, filha querida? É casada? Ah, bom. Olha se o marido da mulher está aí, não dá um problema sério. É que deve ser da mesma célula, né? Hã? É, então tá bom, deixa quieto. Zelo, vou voltar. Não é assim que fala, Zelo. Tá bom? Jesus, fiquei até vermelho agora. Eu ia ajudar, quase compliquei o negócio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. Caminhando. Vamos para o final. Na primeira parte. A impressão no meu espírito é que Deus está acelerando o processo de salvação. E é por isso que Ele quer ativar o nosso coração para pregar o Evangelho. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus está nesses dias acelerando, porque Ele quer salvar as pessoas. Você crê nisso? Como você crê nisso? Amém? Então, olha só. Lá em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Vou dar aqui algumas bases para você, Paulinho querido, que é um evangelista. Viu? Você é um evangelista, precisa praticar mais. Porque esse dom de evangelista está sobre você. 1 Timóteo 2,4. O 3 vai ficar melhor. Vê o 3 para mim, só para dar o contexto aqui. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Verso 4. Que deseja o quê? Vamos ler bem forte. Que deseja que todos... Quantos homens? Quando diz homens aqui, inclui homens e mulheres. Quantos homens? Todos. Quantos? Todos. É para isso que nós trabalhamos como igreja. É com foco nessa verdade. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos são todos. Se nós não alinharmos o nosso coração para esse foco, meu irmão, minha irmã, a gente perde tempo. A gente vai sair daqui amanhã, hoje, né? Não amanhã. Hoje. E amanhã, se a gente não focar nisso aqui, a gente vai voltar nos nossos problemas. Porque isso aqui nos leva a ter foco. É o Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Todos são? Todos. A pergunta que eu faço para você e para o meu coração também, se você, foi bom ser salvo por Jesus? Hã? Foi ou não foi? Foi? Quantos salvos temos aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão, salvo. Senão, se não tiver convicção, eu já vou fazer um apelo. Cadeira. Fomos salvos ou não fomos salvos? Não é justo que outras pessoas também não sejam salvas? Mas como é que essas pessoas vão ser salvas se não tiver ninguém para anunciar para elas? É verdade ou não é? Jesus, ele se movia de íntima compaixão. Ele via as pessoas, ele via as necessidades e ele ficava cheio de compaixão. Essa compaixão é um amor profundo. É algo que mexe lá dentro.
é sentir a dor das pessoas. Deixa eu dar uma dica para você, meu irmão, minha irmã. Não espere você passar por uma situação para você sentir uma dor, para sentir a dor das pessoas. Não espere por isso. Vai lá no altar, se derrama na presença de Deus e diga para o Pai: Pai, quem o Senhor quer abençoar nesses dias? Mostra-me, Senhor. E Ele vai mostrar para você. Amém? Porque alguém um dia clamou pela sua vida e você está aqui hoje. Faz sentido? Amém? Então, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz que Deus amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, que deu o quê? Seu Filho, o único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é a notícia que as pessoas precisam ouvir, da minha boca e da sua boca. Muitas pessoas não sabem disso, irmãos. Tem pessoas, se você abordar, falam assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Nos dias de hoje, com toda essa comunicação, tem muitas pessoas que odeiam o Evangelho, odeiam os cristãos sem conhecer. Mas o dia que conhecer você, vai se apaixonar por Cristo. Posso ouvir amém, não? Amém? Então, caminhando aqui para o final, o pessoal do Ministério do Louvor pode chegar. João 15, 16. Já li João 15, 16 já, filha. Obrigado. Salmo 24, 1. Olha esse salmo, escreva, anota esse salmo que vai dar base para você orar por várias situações e por pessoas. Quando você tiver dúvida se deve orar por alguém ou não para ser salvo, olha aqui: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. De quem que é? De quem que é? Do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Se você tiver dúvidas de que Deus quer alcançar alguém, todas as pessoas que estão nessa terra é do Senhor. Amém? Mas só que nem todos sabem disso. Nem todas as pessoas sabem disso. Você vai ter uma surpresa no céu quando você chegar. Quantos vão para o céu? Eu vou. Levantou a mão, né? Deus, eu vou. Estava esquecendo que ia, mas vai. Então, quando você chegar no céu, você vai ter alguns elementos que ele não acreditava que ia estar lá. O Tim Maia vai estar no céu, sabia? Sabe por quê? Não ri não, é sério. No último minuto de vida dele, ele foi evangelizado e entregou a vida para Jesus. Eu ouvi esse testemunho de um músico dele que é um testemunho poderoso. Só você ouvindo o testemunho para você acreditar nessas verdades. Aquele Mr. Catra, lembra? O homem que tinha 6 mulheres, um monte de filhos. Da mesma maneira, estava lá no leito. O filho dele congrega em Emelino Matarazzo, na Comunidade da Graça. Um dos filhos, Nadinho, foi no hospital orar por ele e ele entregou a vida para Jesus. Você vai encontrar pessoas que você não imagina. Diga para o seu irmão assim: eu quero encontrar você lá. Enquanto ele não vem, nós vamos pregando o Evangelho. Amém? Você pode ficar em pé comigo, por favor? Lucas capítulo 7.
Vamos acabar cedo hoje, hein? Turma da manhã não teve esse privilégio, não. Ficaram quase até meio-dia comigo aqui hoje. Foi bom. Lucas capítulo 7, verso 13. Jesus se encontrou no meio da multidão uma mulher que havia morrido seu filho. Ao vê-la, tem uma outra versão que diz, não precisa mudar não, mas tem outra versão que diz que ele teve compaixão. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela, ele teve compaixão dessa mulher. E disse, não chore. Jesus, quando se encontra com as pessoas, ele tem compaixão. Verso 14. Então aproximou-se e tocou no caixão. Os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu ordeno a você que se levante. E o jovem levantou. Mas o que moveu Jesus foi a dor daquela mãe, que era uma viúva e era o seu único filho. Compaixão. Olha que interessante. Tem uma palavra aqui difícil de se pronunciar. É esplaniquinico. São os nervos das vísceras que estão coladas. É isso, Dani? Tati, conhece isso aqui? Não? Não? Quando eu falei para a Amanda, ela conhecia esse termo, que ela está estudando sobre isso. São os nervos colados na pele do coração e dos órgãos internos. E quando você está cheio de compaixão, esses nervos, essas peles se comprimem. Então, toda vez que Jesus via uma situação, ele se comprimia por dentro, ao ponto de sentir as dores das pessoas. Não sei se você já sentiu isso, eu já tive essa experiência, e quando a presença de Deus vem, ela faz isso aqui tudo assim, fica duro, enrijecido. Ou você vê uma situação de alguém sofrendo, e você começa a sofrer junto com aquela pessoa. Isso é compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Então Jesus se movia de íntima compaixão. Se nós queremos ver coisas maiores acontecerem, nós temos que começar a sentir o que o Senhor sente. Como estão entendendo? Sentir o que Ele sente. Compaixão é sentir a dor dos outros. É você começar a dizer para você mesmo, não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. É você ver um coleguinha na faculdade, no colégio, indo para o inferno e falar, Senhor, eu não aceito isso. É ver alguém da sua família sofrendo, porque não consegue sair do pecado, não consegue sair de uma escolha de vida, e você diz o seguinte, eu não aceito isso, eu vou orar, eu vou jejuar, e esse quadro vai mudar. Porque as pessoas não estão onde estão porque elas querem, elas estão onde elas estão porque elas não conseguem sair. As pessoas estão sofrendo porque não há quem interceda por elas. Porque nós corremos o risco, irmão, de estar tudo bem para nós agora eu sou crente, está tudo lindo, agora eu vou para a igreja, maravilhoso, mas eu não quero saber como está o meu próximo. Não, eu quero saber sim. Por isso eu quero lançar um desafio para o seu coração, essa semana, hoje pela manhã, nós nos comprometemos nessa semana a jejuar e orar, de segunda-feira até sábado, domingo que vem, para convidar pessoas para o dia do amigo. E para isso você vai receber nas suas mãos aí já
um cartão que a gente vai colocar o nome de pessoas que nós queremos que sejam salvas. Quem são essas pessoas, pastor? Pessoas do nosso ciclo de amizade. Ah, não, eu quero que seja salvo meu tio que lá no Piauí. Ele vai ser salvo, mas ele não vai conseguir vir no domingo. Vamos ser realistas, gente. Não é verdade ou não? Vamos atuar no nosso ciclo de influência. Mas para isso eu preciso orar. Eu preciso querer. Amém? Amém? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quantos? Quantos? Todos. Todos incluem a sua família. Incluem os seus amigos, seus vizinhos. E aí nós queremos orar por isso. Desejo do meu coração, coloquei aqui, escrito aqui hoje. A impressão que vinha aqui, e oramos por isso hoje. Que algumas pessoas vão ter literalmente dores de parto por vidas. Como vai acontecer, eu não sei. Mas se você se colocar diante de Deus, você vai gerar novas vidas para Cristo. Amém? Creia nisso. Deus escolheu você lá no ventre antes de você estar no ventre da sua mãe, para você ser um instrumento de bênção hoje nessa terra. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Que se Ele não tivesse propósito, já tinha te levado. É verdade ou não é? Eu estou exagerando, Marcinha? Hein, Ronaldo? Estou exagerando? Não. Por isso que eu preciso entender e crer e me lançar no propósito de Deus.